Obrigado, senhor presidente. Aproveitando, enquanto aguardamos o quórum, para fazer um comunicado a Vossa Excelência e aos colegas senadores. Queria solicitar atenção. Queria solicitar atenção aos senadores que nós temos um orador na tribuna. Obrigado, senhor presidente. É para fazer um comunicado a Vossa Excelência e aos colegas senadores e senadoras. Embora seja público e notório, acho que é oportuno registrar aqui em plenário. Ontem, nós fizemos a votação do relatório da CPI do crime organizado. E dentro de um processo absolutamente democrático, o relatório foi rejeitado por 6-4. Foi feita uma mudança de integrantes e com a mudança de integrantes se chegou a esse resultado. E isso tudo está absolutamente dentro do trâmite democrático das coisas, não há problema nisso. Não dá para ser democrata só quando a gente gosta dos resultados. Tem que ser democrata sempre confiando nas votações. Mas ao longo do que fiz lá como relator, manifestei no meu voto opinião sobre uma série de temas. São mais de 200 laudas. Mas, em particular, fiz o indiciamento, senhor presidente Davi Alcolumbre, por crime de responsabilidade de 3 ministros da Suprema Corte e do Procurador-Geral da República. Quando fiz isso, senador Davi, colegas senadores e senadoras, eu exerci a minha livre opinião com relação a fatos que foram comprovados nos autos. Na tribuna, enquanto relator, manifestando meu voto. Enquanto fazíamos a análise e votação, senador Davi Alcolumbre, ministros da Suprema Corte, do outro lado da praça, ameaçavam a atuação parlamentar de forma aberta, franca. O ministro Gilmar Mendes me acusou de ter esquecido colegas milicianos, ofendendo toda a polícia do Estado de Sergipe. Me ameaçou de processo criminal. O ministro Dias Toffoli, também ele indiciado, por motivos óbvios, que até as pedras da Praça dos Poderes conhecem, por motivos óbvios, o ministro Dias Toffoli ameaça de cassação e de cassação também de direitos políticos, inelegibilidade, num processo relâmpago. Isso hoje é notícia aberta. A apuração mais recente, apresentada por vários veículos, dá conta de que ainda hoje o ministro Gilmar, decano da Suprema Corte, pretende apresentar uma representação criminal, senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contra o senador Alessandro Vieira, que vos fala, relator da CPI. E aí eu faço esse registro aqui, senador, para que se compreenda de uma vez por todas que os ataques dessa natureza não devem ter abrigo. E digo por quê. Naquilo que excede, naquilo que ofende, mais do que justo que se busque a justiça para a reparação. Mas naquilo que é exercício civilizado, sóbrio, do direito de manifestação e de voto, ter como consequência uma ameaça de cerceamento, de prisão, de cassação, é um absurdo extremo. Então, peço de Vossa Excelência, senhor presidente, veja a quadra de coisas. Veja a quadra de coisas. É sempre muito fácil fechar os olhos quando o abuso acontece contra um adversário político seu. Mas abuso vai acontecer contra qualquer um, porque o abusador não escolhe, ele não é seletivo, ele vai abusar a todo instante. A minha posição de crítica e de questionamento das posições do Supremo Tribunal Federal através de determinados ministros não é recente, eu sou testemunha disso. Em fevereiro de 2019, eu procurava Vossa Excelência, recém-eleito, informando que daria entrada numa comissão parlamentar de inquérito para apurar a conduta de ministros. 2019, fevereiro, não foi adiante. Não foi adiante. De novo, democraticamente, o colegiado entendeu que não existia condições de avançar. Mas as notícias de hoje apontam 2 parlamentares ameaçados de processo. Um mais prático e mais próximo, que é o senador Flávio Bolsonaro, que para ele já tem até parecer da PGR, determinando que por conta de uma postagem em rede social ele seja processado por crime contra a honra. E no meu caso, presidente Davi Alcolumbre, veja a gravidade dos fatos. No meu caso, nós temos uma manifestação de opinião jurídica feita na tribuna, na condição de relator. Um voto. Eu estou sendo ameaçado e criminalizado por um voto, senador Davi Alcolumbre. E aí questiono de Vossa Excelência, qual será a postura da Casa?
que Vossa Excelência comanda com a legitimidade de quem foi eleito quase que por unanimidade. Será que o Congresso, o Senado, tem que se rebaixar tanto ao ponto de tolerar esse tipo de ameaça? Convivemos aqui há quase 8 anos. Nunca desrespeitei ninguém. Com Vossa Excelência, tive diversas divergências, inúmeras. Todas elas sempre manifestadas com civilidade e respeito, porque isso aqui não é lugar de brincadeira. Mas isso aqui não é lugar de covardia. Esse tapete azul e esse cargo exige que a gente tenha coragem para fazer os enfrentamentos. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro supremo? Ou alguém acha normal o recebimento milionário por parentes de ministro supremo? Atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. Mas, repito, respeitar a democracia é respeitar voto. No voto, o colegiado entendeu por não aprovar o indiciamento, por não aprovar o relatório. E eu respeito. Mas os fatos, esses não mudam por conta do voto, os fatos permanecem. E o fato do dia é que Vossa Excelência tem, sob seu comando no Senado da República, um senador ameaçado formalmente por 2 ministros da Suprema Corte de cassação, de processo criminal e inelegibilidade, por conta de um voto. Acho que cabe, por parte de Vossa Excelência e dos colegas, a atenção para o que está acontecendo, porque a pior ditadura possível é aquela contra a qual não cabe recurso, que é a da toga. Senhor presidente Davi Alcolumbre, eu lembro da fala de Vossa Excelência, se não me engano, ontem, chamando a atenção para que todos os poderes deveriam refletir e evitar ataques e excessivos mutuamente. Estão todos, parece, fora da caixinha. E eu quero aqui, em complemento ao que foi dito pelo senador Alessandro, pedir a atenção de Vossa Excelência, presidente Davi, porque nós já vimos esse filme antes. Foi dada uma autorização para o ministro Alexandre de Moraes cometer uma série de atrocidades, respeitar vários princípios da nossa democracia e, a pretexto de defender a democracia, ele atropelou diversos direitos e garantias individuais, coincidentemente, de parlamentares do espectro da direita. E, para minha surpresa, eu vejo mais uma vez pela imprensa que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o início de um processo criminal contra mim, depois de uma PEC simples, coincidentemente distribuída para o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, de uma postagem minha em uma rede social onde eu falo: Lula será delatado, por ocasião da prisão de Nicolás Maduro, seu grande amigo de longa data. Ele tem muito orgulho, inclusive, de estar sempre publicamente próximo e fazer gestos, inclusive financeiros, usando o dinheiro do brasileiro com relação à Venezuela. Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão? Uma petição simples de ser arquivada, porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não está se tratando de ofensa a ninguém, está se tratando da opinião de um senador da República. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo. Com esse inquérito aberto há 7 anos, esse malfadado inquérito das fake news que atrai tudo que ele quiser e quem ele quiser, isso vai ser recorrentemente usado durante as eleições deste ano para tentar me impedir de expressar o meu ponto de vista e falar a verdade sobre, inclusive, ele. Então, eu queria só pedir a atenção de Vossa Excelência, porque, de fato, há um desequilíbrio entre os poderes. E é só o Senado Federal que tem condições de restabelecer esse equilíbrio, harmonia, para que possamos sonhar em ter uma democracia plena mais uma vez, presidente Davi. Só fica para a reflexão, porque essa prática não dá mais para aceitar em outras eleições agora em 2026. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Magno Malta. Presidente, fazer um esforço para ficar de pé aqui, senhor presidente. Ontem nós vivemos todo o imbróglio ocorrido no plenário do Supremo Tribunal Federal, enquanto a gente lia aqui o senador Alessandro, o relatório da CPI do crime organizado,
Quero deixar claro para os ministros que eu não sou de Sergipe. O senador Alessandro não é meu candidato a senador. Quero dar essa claridade para dizer que eu escrevi uma carta para Vossa Excelência, pedindo a Vossa Excelência na carta, como presidente do poder, que Vossa Excelência haja em favor do poder. Quando eles falam em respeito aos três poderes, isso não existe. Eles não respeitam esse poder. E no plenário o senhor Toffoli, um homem limpo, que não está de fralda suja, um homem decente, que não tem um cassino, um homem decente, que não é um contraventor, que foi afastado de uma investigação de que, como ministro guardião da Constituição, ele comete crime e foi afastado. Aí ele levanta a voz dele como se estivesse limpinho da Silva. Limpinho da Silva, ele não tem nada e também não é nada. E aí ameaça de inviabilizar ou até mesmo de impeachment, até mesmo de tirar o mandato do senador Alessandro. Se fosse do PT, do PSOL, eu estaria fazendo a mesma fala aqui. Senador Alessandro foi eleito pelo povo de Sergipe, é um senador da República, e é preciso que a casa tome providência e devolva para aquela casa, para que eles respeitem este plenário. Encerro, senhor presidente, falando ainda sobre o nosso senador Flávio Bolsonaro. Mais uma de Alexandre de Moraes, outro homem limpo. Um homem limpo que pode dormir em cima de um colchão de 129 milhões pago pelo Vorcaro. Um degustador de uísque. Um homem das grandes festas. O lobista com a capa preta, que mentiu nessa casa, estelionato eleitoral, o que ele fez aqui, quando foi sabatinado, essa figura impoluta, o ditador, agora um inquérito contra Flávio Bolsonaro para perseguir. Nós não podemos aceitar, senhor presidente, nós não podemos engolir. Quem é Alexandre de Moraes? Quem é você, rapaz? Te ponha no teu lugar, te ponha no teu lugar, Alexandre de Moraes. Essa casa precisa reagir. Podia ser qualquer um aqui, PT, PSOL, PDT, qualquer partido, eu estaria falando a mesma coisa e fazendo a mesma coisa, porque não admito. Vossa Excelência é uma pessoa de bom trato e é com todo mundo, Por isso eu peço a Vossa Excelência que esse seu bom trato, sei que o timbre de voz de Vossa Excelência não é o mesmo do meu, não é a minha maneira de falar, se você tem a sua maneira de falar, e na sua maneira de falar, como presidente dessa casa, se dirija ao presidente Fachin e a esses dois ministros, e o terceiro também, Gilmar, que é outra pessoa limpinha, para que eles respeitem o Senado, para que respeitem o senador Flávio Bolsonaro e respeite o mandato do senador Alessandro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Ontem eu também vi a sua fala e concordo que a gente tem que ter um equilíbrio, mas vale aqui relembrar, eu como um perseguido político, reconhecido por um órgão internacional, um órgão desde 1880, antes de inventar o avião, antes do Titanic afundar, esse órgão já me considerou um perseguido político pelo Alexandre de Moraes. Eu acho que o que vai dar esse equilíbrio, presidente, é o próprio ministro Alexandre de Moraes parar com o que ele está fazendo. Ele encerrar essa perseguição aos de direita e aos parlamentares, porque há 2, 3 anos atrás, todo mundo sabe que eu passei, hoje eu não respondo por absolutamente nenhum crime, nem por multa de trânsito, senador Girão, nem por multa de trânsito, mas ele me botou tornozeleira, ele tirou meu salário, ele me imputou uma multa que eu não tenho nenhum real, mais de 50 milhões, tirou o plano de saúde da minha mãe que estava em tratamento de câncer e por aí vai. Eu estou pedindo, presidente, para que você possa, então, com esse discurso de trazer o equilíbrio e a paz, que você possa falar diretamente com uma única pessoa que está trazendo todo esse caos para a nossa República, que é o ministro Alexandre de Moraes. Eu disse para todos, quando a esposa dele entrou na Lei Magnitsky, qual foi a razão. Hoje, a CPI, tanto do INSS como a CPI, que ontem, do crime organizado, fizeram uma movimentação contra o regimento para botar 2 do PT no lugar de mim e do senador Sérgio Moro, mostra que o sistema realmente está com culpa no cartório. O Brasil não é bobo.
eu peço, presidente, para que você possa, com sabedoria, com diálogo, possa encerrar esse assunto do Congresso com o STF, porque os órgãos internacionais já sabem quem é o ministro Alexandre de Moraes e sabem que é ele que trouxe toda essa estabilidade na nossa democracia. Então, peço encarecidamente, em nome de todos os capixabas e brasileiros, que o senhor possa intervir e trazer essa paz para a nossa democracia. Obrigado, presidente. Eu vou iniciar uma votação, mas eu preciso fazer uma fala em relação à manifestação dos senadores Alessandro Vieira, Vossa Excelência, Magno Malta e Flávio Bolsonaro. Eu quero deixar absolutamente a advocacia do Senado Federal à disposição de Vossas Excelências, na condição de presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo brasileiro, para auxiliar em tudo que Vossas Excelências acharem necessário, inclusive ingressar conjuntamente com as questões jurídicas que Vossas Excelências manifestaram no plenário do Senado Federal para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa do senador da República.